Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Como eu prometi, eu trago para vocês hoje algo diferente do que a gente estava vendo até agora. Até o momento, a gente viu formação de algumas frases, mas a gente focou bastante na forma do adjetivo e na forma do substantivo para que a gente pudesse colocar, digamos assim, a frase em um momento do tempo e na afirmativa ou na negativa. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender uma coisa um pouco diferente, que é o quê? O quê? As palavras demonstrativas. Essas palavras demonstrativas, elas são chamadas assim, porque elas são palavras para a gente mostrar alguma coisa, para a gente indicar algo para ter uma conversa, para falar de algum tópico. E em japonês, a gente chama essas palavras de kosoado, kosoado. E isso tem um motivo específico que vocês vão ver já já. E nós vamos ver dois tipos de coçoado diferentes hoje. E esses dois tipos são simplesmente duas formas que você pode falar as frases, duas formas um pouco diferentes que você pode falar uma coisa, ou pode dizer que uma coisa não é uma coisa, você pode falar na afirmativa e na negativa também. Mas vamos às palavras do coçoado. Primeiramente, nós temos as palavras de coçoado que a gente fala que é coçoado diré. Coçoado diré. Aqui em cima eu tenho para vocês coçoado kotoba. Coçoado kotoba. Coçoado kotoba é palavras coçoado. A palavra kotoba significa palavra, simplesmente. E eu quero muita atenção de vocês para isso agora, gente, porque a gente vai primeiramente, falar de palavras que servem para vários casos. A gente vai usar para várias situações. Nós temos core, 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 que vai ser este, esta, isto. Nós temos sore, que vai ser esse, essa, isso, sore, sore, sore. Nós temos are, que vai ser aquele, aquela, aquilo. Are, are. E nós temos dore, dore, que vai ser qual, para você fazer uma pergunta, tá? Qual, qual. Então, gente, vejam bem. Quando a gente fala de este e é esse no português, qual é a diferença? E qual é a diferença para aquele, aquela, aquilo? Aqui no Sudeste, pelo menos, a gente fala tudo que é este, esta, isto, a gente fala esse, essa, isso. Eu, pelo menos, posso dizer que no Rio de Janeiro, São Paulo, não posso falar pelo Sudeste todo, mas eu sinto que nós temos essa tendência de ignorar este, esta, isto e falar somente esse, essa, isso. Mesmo quando a gente quer dizer este, esta, isto. O que que acontece? A gente fala isso aqui substituindo isso aqui, né? Então, quando eu falo este, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Este controle remoto. Este controle remoto. Este controle remoto, eu falo este controle remoto porque ele tá comigo. Ele tá comigo, ele está comigo. Ele não tá com outra pessoa. Ele tá perto de mim e ele está comigo. Então, eu tô falando este controle remoto. Seria o correto. Mas a gente acaba falando aqui esse controle remoto, né? Para a gente não faz diferença isso no português, mas para a língua japonesa faz grande diferença. Então, eu peço que vocês se atentem a isso. Quando eu falar core, eu vou estar falando de coisas que estão ou comigo, tá na minha mão, ou de coisas que estão bem perto de mim, estão perto de mim e não perto da pessoa com quem eu estou falando. Agora, quando eu falo sore, esse, essa, isso, eu vou estar me referindo a coisas que estão próximas da pessoa com quem eu estou falando, ou com ela, né? Não
está mais próximo de mim do que mais próximo dela, está mais próximo da pessoa. E quando eu for falar are, que vai ser aquele, aquela, aquilo, eu vou estar querendo falar de coisas que estão distantes de mim e da pessoa com quem eu estou falando, tá? Não está perto de ninguém quando a gente fala are. E quando eu for falar dore, vai ser para perguntar para qualquer coisa, qualquer um desses, né? A resposta pode ser core, sore ou are. Estou querendo saber qual. Isso vai ficar mais claro quando vocês olharem as frases de exemplo que eu trouxe. Mas o foco que eu quero que vocês entendam desse primeiro momento é: a gente tem aqui core, sore, are, que é basicamente o que a gente entende por este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, e a gente tem o dore, que vai ser qual? Vai ser a palavra consoado interrogativa, tá? Interrogativa. E eu quero que vocês abram a mente um pouco para o fato simples de que a gente aqui tem uma única palavra para este, esta, isto, que vai ser core. A gente tem uma única palavra para esse, essa, isso, que vai ser sore. A gente tem uma única palavra para aquele, aquela, aquilo, que vai ser are, tá? Então, o que a gente fala no português, a gente fala 3 palavras diferentes dependendo do que a gente está falando. Por exemplo, eu falo este controle remoto, esta fita, né? E o isto a gente usa de uma forma diferente, né? Isto é um controle remoto, né? A gente usa desse modo e tudo isso vai ser core, tá? Não vai ter diferença de uso. Nós vamos conseguir ver isso nos próximos exemplos. Vamos ver aqui. Primeiro exemplo com core. Kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Essa é uma estrutura que vocês já estão acostumados a ver, porque vamos pensar que hon significa livro, a palavra hon significa livro, kore significa isto, né? Isto. E o a é aquela partícula de conexão que a gente tem de tópico, para a gente falar a respeito disto, isto, a respeito de isto. Rondes é um livro. E aí nós temos, olha, a afirmativa do substantivo. Lembra? A afirmativa formal do substantivo. Kore wa rondes. Isto é um livro. Isto é um livro. Kore wa rondes. No sore. Sore wa kasa desu. Sore wa kasa desu. Isso é um guarda-chuva. Isso é um guarda-chuva. Mesma coisa. Sore wa. Então, a respeito de sore, falando sobre sore, falando de isso, ou seja, falando disso, kasa desu é um guarda-chuva. Afirmativa de substantivo. Kasa. Kasa. Kasa é guarda-chuva. Olha que bonitinho o kanji de guarda-chuva, que parece um guarda-chuvinha, não é verdade? Parece um guarda-chuvinha. Aí nós temos aqui no exemplo do are. Are. Are wa kyoukai desu. Are wa kyoukai desu. Aquilo é uma igreja. Mesma coisa, are, aquilo, a respeito de aquilo, ou seja, a respeito daquilo, kyoukai desu. Kyokai significa igreja, então, afirmativa, novamente formal, substantivo, né? Substantivo igreja, kyokai. Kyokai. Então, esse formato de frase nós já vimos bastante. Vimos bastante nos nossos exemplos das últimas aulas, então não é uma coisa tão estranha, não é mesmo, para vocês agora? Aí nós temos o dore, que é para pergunta. E eu coloquei a frase seguinte: Watashi no seki wa dore desu ka? Watashi no seki wa dore desu ka? Qual é o meu lugar? Watashi no é meu. Watashi no. Depois, mais para frente, a gente vai ver essa partícula no aqui, essa partícula de conexão no, com mais profundidade, mas
Agora, vocês podem só pensar que o atashi no significa meu. O atashi no, né? O atashi no seki, o meu seki. Seki é lugar, assento, lugar que você vai sentar, tá? Watashi no seki wa dore desu ka? Dore desu ka? Dore desu ka, eu tô querendo saber qual é. Qual é? Dore desu ka? Aqui, pessoal, tem esse K, vocês podem lembrar, depois a gente vai falar com mais detalhes dele, mas vocês só precisam basicamente lembrar que o K é para você fazer pergunta, tá? É só para você perguntar, você coloca K depois do desu. Ou então pensa que para pergunta você fala desu ka em vez de desu, tá? Watashi no seki wa, o meu lugar, wa dore desu ka? Dore desu ka? Eu falei doko sem querer, perdão. Dore desu ka? Watashi no seki wa dore desu ka? Qual é o meu lugar? O meu lugar é qual? Qual desses? É kore? Sore? Are? Né? Eu ainda poderia perguntar, como eu falei de desu ka. Watashi no seki wa dore desu ka? Qual é o meu lugar? Eu posso perguntar, kore desu ka? É esse? Sore desu ka? É esse? Olha, eu falando esse no lugar de esse aqui. Falei, a mania de carioca. Se eu falo kore desu ka? É este? Sore desu ka? É esse? Are desu ka? É aquele, né? São formas de perguntar também, ok? Uma coisa que eu quero que vocês guardem com, assim, muita intensidade na cabeça de vocês aqui. Quando a gente usa kore, sore, are, a gente vai sempre precisar usar o a depois. Então, sempre vai ser kore wa, sore wa, are wa, tá? Kore wa, sore wa, are wa. Levem isso para a vida, tá? Quando não tem o A depois, ele está lá, só que ele está suprimido. O que que significa isso? Às vezes, os japoneses, eles comem as partículas, eles não colocam, mas gramaticalmente falando, ela está lá. Ela está lá presente, mas é como se ela estivesse invisível. Mas, para que vocês não confundam as coisas, no momento, pensem que sempre que tiver core, sore, are, vocês vão colocar um A depois. Depois vocês vão colocar a coisa que é. Então, regra de core, sore ou are, wa, e depois a coisa que vocês estão falando. Hon desu, kasa desu, kyokai desu, mas sempre com kore wa, sore wa, are wa, tá? Agora, quando a gente estiver usando o dore, vocês nunca vão falar dore wa, tá? Sempre vai ser alguma coisa wa dore desu ka? Vem a coisa antes com wa, tá? Então percebam que é sempre nananã, wa, nananã, wa, tá? Isso é um exemplo simples de frase, tá bom? Agora nós vamos passar para o outro consoado. Nós fizemos o consoado de re, agora a gente vai para o consoado de no, que basicamente tem o mesmo significado, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, qual. Da mesma forma. E vai ser kono, sono, ano, dono, tá? E qual é a diferença na prática? Vamos ver umas frases de exemplo. Olha o que eu tenho aqui. Kono, kono hon wa omoi desu. Kono hon wa omoi desu. Eu falei na frase anterior, isto é um livro, lembram? Nesse exemplo que era o kore. Eu vou voltar rapidinho para a gente ver aqui. Kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Eu falei, isto é um livro. Agora eu vou falar alguma coisa a respeito desse livro. Eu vou dar mais detalhes sobre esse livro. Kono hon wa omoi desu. Este livro é pesado. Notem que eu falei este livro, e depois é que eu coloquei o a. Porque aí o tópico
não é mais isto. O tópico é este livro. Então, este livro, kono hon. Kono hon wa omoi desu. Este livro é pesado. Kono hon wa omoi desu. Este livro é pesado. Vamos ver o exemplo do sono. Sono kasa wa kawaii desu. Sono kasa wa kawaii desu. Aí eu usei a palavra kawaii para falar que o guarda-chuva é fofo. A gente viu antes, né? A frase anterior era Sore wa kasa desu. Isso é um guarda-chuva. Agora eu vou falar que o guarda-chuva é fofo. Sono kasa wa kawaii desu. Kawaii desu. Kawaii significa fofo. Então, sono kasa wa. Esse guarda-chuva, kawaii desu. É fofo. A respeito desse guarda-chuva, ele é fofo. Agora com o ano. Eu coloquei na frase anterior, are wa kyokai desu. Aquilo é uma igreja. Vamos supor, né? Eu tô vendo um prédio longe, só que eu não tô entendendo o que é aquilo. E aí alguém fala para mim, are wa kyokai desu. Aquilo é uma igreja. E aí a pessoa vai dar mais detalhes sobre a igreja. Ano kyokai wa furui desu. Ano kyokai wa furui desu. Aquela igreja é antiga. Aquela igreja já existe há muito tempo, ela é antiga. Então, eu estou dando mais detalhes, eu estou dando informações sobre a igreja. Ano kyokai wa furui desu. É uma igreja antiga. Furui é antigo, velho, né? Uma coisa que já existe há muito tempo. E aí, no exemplo do dono. Watashi no seki wa dono seki desu ka? Qual é o meu lugar? Novamente, a mesma pergunta. Watashi no seki wa dono seki desu ka? Aí, vocês podem reparar uma coisa. Diferente da frase anterior com o dore, eu repeti a palavra seki. Eu botei a palavra seki 2 vezes. Por que isso? Porque tem uma regra com o uso de kosoado kotoba no, de no, que é a seguinte: depois da palavra consoado, você precisa colocar a coisa da qual você está falando. Vejam bem, depois de kono, o que eu coloquei? Hon, kono hon. Depois de sono, o que eu coloquei? Kasa, sono kasa. Depois de ano, o que eu coloquei? Ano kyokai. Então, depois de dono, eu também tenho que colocar seki. Dono seki desu ka? Dono seki desu ka? Então, watashi no seki é o meu lugar, que é o que eu estou procurando. Então, eu não posso falar watashi no seki wa dono desu ka? Não posso. Porque a regra desse tipo de consoado com no é que você tem que colocar a coisa da qual você está falando logo depois do consoado. Então, logo depois do dono, tem que vir a palavra seki, tá? Se você não quiser se repetir, não usa esse. Se você não quiser se repetir, usa dore, dore. Watashi no seki wa dore desu ka? Watashi no seki wa dore desu ka? Use esse, que vai ser melhor, tá? Vai ser bem melhor você utilizar para você não se repetir, para você não se confundir. Mas essa também é uma possibilidade, tá? Falar watashi no seki wa dono seki desu ka? Ok? Coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sempre, como eu falei agora, eu vou repetir o que eu acabei de falar. Sempre que tiver consoado no, que é kono, sono, ano, dono, vocês têm que colocar a coisa da qual nós estamos falando, tá? Tem que vir logo em seguida. Kono hon, sono kasa, ano kyokai, dono seki, tá? E vocês não podem falar kono wa, sono wa, ano wa, dono wa, não podem, tá? Depois de no, do consoado de no, tá? Depois desse consoado kono, sono, ano, dono, nunca vai vir o a. Então, nunca vai ter kono wa, sono wa, ano wa, dono wa, ok? Isso não existe, vocês nunca vão fazer isso, tá bom? E
Depois de kore, sore, are, sempre vai vir um A. Lembra que eu falei? Sempre vai vir um A. Tem um A escondido aqui. Mesmo que às vezes ele esteja invisível. Porque eu posso falar kore, hon desu, mas é informal eu falar isso. Kore, hon desu. Sore, kasa desu. Ou kore, hon da. Né? Lembra do da, que é informal? Kore, hon da. Kore, hon da. Sore, kasa. Sore, kasa da. Eu posso falar assim? Posso, mas é informal, tá? O mais formal é você manter as partículas no lugar onde elas estão, ok? Então, sempre vai vir kore, depois, sempre vai vir o a depois de kore, sempre vai vir o a depois de sore, sempre vai vir o a depois de are. E o dore, a gente vai ter sempre alguma coisa, wa, dore desu ka? Né, para a pergunta. Então, o dore, no caso, vai ser o quê? Vai ser o a que vai vir antes. Nananã, wa, dore desu ka? Mais para frente, nós vamos dar um destaque para essas palavras interrogativas e como elas funcionam dentro das frases, para que vocês não confundam essa questão das partículas. Por enquanto, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem essas frases, vocês já sabem, né? Escrevam essas frases no livro de japonês de vocês. Livro não, perdão, no caderno de japonês de vocês. Escrevam essas frases no caderno de japonês de vocês. E essas frases vão ajudar vocês a construir frases mais complexas no futuro. Então, observem as frases, vejam se tem alguma coisa esquisita que vocês não estão entendendo. Se tiver alguma coisa esquisita, reveja a aula, pense até que você tire essa caraminhola da sua cabeça, que você consiga entender, para a gente poder passar para os próximos Kosoado. A gente vai falar na próxima aula de outros Kosoado Kotobá. Eu espero vocês então. Até lá. Tchau, tchau.